bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Eric e eu estou apresentando junto com a Mariana, com as nossas convidadas Gabriele e Vitória. Hoje vamos falar sobre o livro 1984, o clássico de George Orwell. George foi um escritor e jornalista britânico, conhecido por suas críticas ao totalitarismo. Lutou na Guerra Civil Espanhola e trabalhou na BBC durante a Segunda Guerra Mundial. Suas obras mais famosas, A Revolução dos Bichos, de 1945, e 1984, de 1949, abordam repressão, vigilância e manipulação da verdade. Ele morreu de tuberculose, deixando um legado literário e político influente. Agora eu vou falar um pouco do resumo do livro. O livro foi publicado em 1949, que descreve um mundo onde o governo controla tudo, a verdade, os pensamentos e até a linguagem. O livro 1984 mostra um regime totalitário comandado pelo Partido e o Grande Irmão, onde o protagonista trabalha no Ministério da Verdade e logo começa a questionar o sistema, mas logo percebe que pode ser perigoso. Gabi, você poderia nos explicar o que motivou George a escrever em 1984? Ele se inspirou nos regimes totalitários do século XX, especialmente o nazismo na Alemanha, querendo alertar sobre os perigos do autoritarismo. Como a Gabi disse, o governo era bem autoritário, tendo inclusive uma tecnologia chamada teletela. Poderia nos explicar como ela funciona? A teletela captava qualquer som acima do nível de um sussurro, e se estivesse dentro do campo de visão da placa, poderiam ser vistos também. Viviam com um hábito que praticamente se tornou instinto, na suposição de que qualquer som que faziam era ouvido. Gabi, você poderia nos dizer o que o livro ensina sobre o governo autoritário e a vigilância estatal? O livro mostra como um governo pode controlar as ações, pensamentos e emoções. O Grande Irmão, por exemplo, representa um Estado que tudo vê e pune qualquer forma de dissidência. E quem é o Grande Irmão? O Grande Irmão era representado como a figura suprema do partido, um líder que aparece nas formas de propagação do governo, sempre acompanhado do lema "O Grande Irmão está de olho em você". Inclusive, nunca fica claro se ele realmente existe ou se é só um símbolo criado do partido para representar a sua autoridade. Gabi, o mundo de 1984 ainda parece um futuro distante ou a gente já vive algo parecido? Algumas partes do livro ainda parecem distantes, como a proibição total de pensamentos dissidentes, mas outras já são realidade, como a vigilância, a manipulação da informação e a polarização ideológica. A manipulação, como citada, era representada no ritual do ódio de 2 minutos. Poderia nos explicar como ele funciona? Todos os dias, pontualmente, os cidadãos da Oceania paravam o que estavam fazendo e se reuniam diante das teletelas. Os 2 minutos de ódio começavam sempre da mesma forma. A imagem de Emmanuel Goldstein, o maior inimigo do partido, surgia na tela. Seu rosto envelhecido e seu olhar astuto eram um gatilho para uma explosão de fúria coletiva. Gabi, como as redes sociais se relacionam com os temas do livro? As redes sociais são usadas tanto para espalhar a verdade quanto para manipular informações, e a coleta de dados permite que empresas e governos saibam mais sobre nós, quase como um grande irmão. O que é a nova fala e qual o seu propósito? A nova fala é uma nova linguagem criada pelo partido para limitar a capacidade de pensamento crítico. Ela reduz o vocabulário e elimina palavras que possam ser usadas para contestar o regime. No capítulo 5, Winston conversa com Simon, um linguista que trabalha na nova edição do dicionário de nova fala, e explica como a linguagem pode ser usada para controlar o pensamento. E assim, encerramos nossa conversa sobre George Orwell, um autor cuja visão crítica sobre o poder e a verdade continua mais atual do que nunca. Com a participação da Vitória e Gabriele e com a Letícia na produção, acabamos o nosso episódio de hoje. Se você gostou, curta nosso vídeo. Até o próximo episódio.